Olá, queridos! Nada melhor do que tirar um tempinho todos os dias para ouvir o que temos para trazer para o coração. É a limpeza da alma, é criar laços verdadeiros, é criar laços que fazem diferença na história humana. O assunto que vamos tratar hoje é sobre honestidade, o valor das coisas pequenas. É uma característica um pouco rara nos últimos dias, não é mesmo? Em meio a tantas denúncias de corrupção no nosso país, eu quero te fazer pensar para além do cenário político e refletir como está essa característica que é tão essencial para uma sociedade mais igualitária e feliz. A honestidade é uma coluna do caráter. Imagine que o caráter, para ser sustentado, precisa de algumas colunas. A honestidade é uma delas e, através dela, temos uma evidência clara de quem é a pessoa. Se esse valor moral for deixado de lado, temos muito que lamentar e sofrer. A honestidade se dá nas mínimas questões do dia a dia, nas quais escolhemos se somos honestos ou nos aproveitamos de situação ou da circunstância. Esse tipo de escolha se dá várias vezes no dia, todos os dias. Todos os dias nós temos a oportunidade ou de escolher sermos honestos ou desonestos. Ou fazer um embuste ou permanecer pelo que é firme. Não se engane, a própria prática da honestidade ou desonestidade afeta a sua saúde mental de uma maneira que sequer você imagina. Muitos estão afundados em culpa sem fim ao relembrar as vezes em que foram desonestos, mesmo que isso tenha trazido algumas recompensas pontuais. Outros estão lidando com as consequências de um ato de desonestidade durante longos anos. Pessoas sofrem, lotam os consultórios por causa de alguma coisa que lembraram que podiam ter agido diferente, de coisas que poderiam ter resolvido. E é possível resolver coisas do passado, é possível restaurar, dignificar uma atitude do passado, consertando ela no presente. Eu já vou falar sobre isso. Por exemplo, Duque de Caxias, conta-se um episódio a respeito da vida dele que revela um traço pouquíssimo conhecido desse ilustre brasileiro. Ele, comprando certa vez uma fazenda no Rio de Janeiro, ele constatou que no ato da posse que havia 60 escravos que não tinham sido listados no inventário. Ele não julgou que aquilo era honesto, ficar com aqueles escravos na sua propriedade, deu a todos eles carta de alforria muito antes do tempo em que se pensou na emancipação geral dos escravos no Brasil. Que atitude honrosa, não é mesmo? Algo que pode parecer tão pequeno, porque ele poderia ter dado aquele tal do jeitinho brasileiro. Então ele preferiu sair disso e não ficar no tal do lucro. Preferiu fazer o que era correto e ter a consciência limpa e dormir todas as noites. Nós temos que reacender em nosso coração a chama da honestidade que envolve tantos de nós. Aliás, envolvia, Porque isso era algo que todos nós sabíamos, todos nós falávamos. A humanidade falava muito de honestidade. Era raro encontrar alguém que fizesse o contrário. É sentimento partilhado por muitos que nosso país atravessa essa crise de caráter particularmente aguda no momento, Casos de desonestidade nos mais altos círculos da administração pública já nem impressionam mais a nação por conta da frequência. Diante de tantos casos, quase eu poderia dizer que a honestidade é a exceção, não é mais a regra. Todos intuitivamente pressentem, eles notam, eles pressentem que o futuro do país está comprometido se esse estado de coisas perdurar. No século passado, já afirmava Pierre von Paesen, que diz assim: o êxito é o novo Deus do século XX. Presta atenção nisso aqui que Pierre falou, presta atenção, é um pensador, ele disse: o êxito é o novo Deus do século XX. Em seu altar se sacrifica tudo, menos a honra. Para muitos o que importa é avançar, progredir, enriquecer, ainda que sobre a ruína de todas as virtudes que um dia fizeram a grandeza de nossa civilização. Pessoas, elas conseguem, queridos, olha só que coisa importante isso, elas conseguem fazer com que, para ganhar fama, poder, para que ganhem alguma coisa, elas passam por cima de qualquer valor e de pessoas. A escritora Ellen White, que eu já falei tantas vezes aqui, em um dos seus livros, ela afirma o seguinte:
A honestidade e a astúcia não atuam juntos na mesma mente. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. A honestidade e a astúcia não atuam juntas na mesma mente. A seu tempo, ou a astúcia será expelida, dominando então a suprema verdade e a honestidade, ou se a astúcia for nutrida, jazerá esquecida a honestidade. Como assim? É isso mesmo. Nós podemos nutrir as coisas erradas, vendo filmes que não prestam, contos que não prestam, essa multidão de novelas que, na verdade, são uma escola de mal, né? Você sabe que astúcia e honestidade jamais ambas estão em harmonia, nada têm em comum. Ellen White disse isso no Testemunhos Seletos, volume 2, um livro que ela escreveu, página 23, tá? Por isso é necessário pedir que o Espírito Santo nos alerte. Sempre que estivermos a ponto de praticar um ato desonesto, que o Espírito de Deus fale conosco. As recompensas podem nos cegar e nos fazer acreditar que é um bom caminho. Afinal, eu vou ganhar alguma coisa, né? Mas nunca será um bom caminho. Não se pergunta aos novos ricos de hoje como é que eles alcançaram a fortuna. Já percebeu isso? Para as pessoas isso é secundário. O que importa é que eles estão no topo, né? O que importa é que o êxito é um passaporte, né? Que libera a entrada em todos os círculos. Não importa de que forma. Entretanto, algumas pessoas que deixaram este mundo mais rico pela sua presença não foram um êxito, segundo a concepção entendida atualmente desse termo. Como assim? Presta atenção, que eu vou te explicar. Algumas pessoas que passaram por aqui, a concepção de êxito dela é totalmente diferente do que a nossa sociedade prega. Jesus Cristo, por exemplo, como retribuição de seu amor, que se desdobrava em curar as mazelas físicas e espirituais e emocionais da humanidade, foi vendido por um discípulo por 30 moedas de prata e crucificado sobre o Calvário. Paulo, o discípulo de Jesus, depois de um apostolado de 30 anos, sempre em face de oposição, humilhação, encontrou o martírio em Roma. Não alcançaram êxito segundo os padrões modernos. Não fizeram fortuna, não gozaram de popularidade em seus dias, colocaram a justiça e o amor acima do êxito. E nós hoje admiramos essas pessoas e chamamos elas de bem-aventuradas, de felizes. É verdade ou não é? Observe o texto bíblico que diz o seguinte, olha só o que está em Provérbios capítulo 8, verso 11. Diz assim, eu vou ler para você, olha só. Visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto à prática do mal. Olha só, haverá um dia de prestação de contas final, em que eu e você colheremos exatamente o que plantamos, ou vida ou morte, ou bênção ou maldição. Ainda em Provérbios diz assim, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que muitas riquezas. Provérbios 32, 1. Quantos não mancharam seu nome de suas famílias por um procedimento desonesto? Quantas pessoas descem à sepultura deixando neste mundo uma angústia terrível para sua família, uma vergonha para sua família levar, né? No livro Vida de Jesus está escrito que é de Satanás a voz que segreda os nossos ouvidos. Ele diz assim, para ser bem-sucedido nesse mundo, você deve me servir. Não seja tão escrupuloso por causa da verdade ou da honestidade. Obedeça ao meu conselho, eu lhe darei honras, riqueza e felicidade. O diabo fala isso. Sabe por quê? Colocar-se ao lado da verdade é colocar-se ao lado do que é permanente. O erro pode triunfar por um momento. Nada tem, porém, de substancial e duradouro. É uma nota dissonante, fadada ao esquecimento. Só a verdade permanece para sempre. Os que a ela aderem com amor tornam-se candidatos à imortalidade. Meu desejo é que sejamos totalmente honestos para o bem-estar da sua mente, do seu coração, da sua família. Em todas as coisas sejamos honestos para a honra e glória de Deus. Um abraço para você e até amanhã.